tratamento para devolver ela para o meio ambiente. Basicamente essas duas diferenças. Tipo, curtume. Antigamente a gente sentia um cheiro muito forte. Então esse ET é o que está melhorando esses odores? Sim. O que acontece? O curtume ele é muito visado porque é um processo produtivo que exala um odor bem característico do processo. Muito que a gente sente no ambiente onde a gente tem o curtume, na verdade, ela é intrínseco do próprio processo. Porque no curtimento eu utilizo muitos produtos que são muito agressivos, né, à base de sulfeto, e aí com a mistura e o processo de degradação ali da gordura, né, quando a gente precisa, nós temos uma formação de gás sulfídrico, e que é o característico que a gente consegue sentir, que a gente sente ele aí bem presente, forte. Nas estações de tratamento, quando a água chega na estação de tratamento, eu já tenho que inibir esse processo para que eu não tenha esse cheiro, esse odor tão característico. Um processo mal feito só amplifica essa situação do mau cheiro. Então, às vezes, quando você passa por uma área curtumeira, né, que a gente chama, você sente um cheiro muito forte, muito característico, ardido mesmo. Isso é um processo de tratamento que pode estar sendo mal feito, não dando esse devida preocupação com a geração desses gases. A estação de tratamento bem evoluída, bem trabalhada, ela tende a minimizar esse cheiro aí significativamente. A maioria das empresas tem? Todas teriam que ter, na verdade. Hoje existe legislação, né, específica só para isso. A CONAMA 430, o decreto... deliberação normativa conjunta também aqui de Minas Gerais, a 08, eles especificam a qualidade mínima da água para ser lançada no meio ambiente após o uso dentro de qualquer tipo de indústria, até mesmo a Copasa, né? Aqui, vamos pensar, Minas Gerais, eles também devem seguir essa CONAMA. Vai depender de onde você vai lançar essa água. Vamos pensar assim que você captou essa água e vai fazer o lançamento num rio, num ribeirão, onde a água é muito limpa. Então ela tem as classificações. Então eu tenho que devolver essa água numa qualidade onde eu não vou prejudicar a qualidade do rio após o meu lançamento. Então existe a legislação específica para isso e eu tenho que seguir esses parâmetros. Só por entendimento, uma indústria que capta uma água e faz o processo entre o início, né, que é a água bruta que a gente chama, que é o que entra na estação de tratamento após o processo produtivo, ela tem que ter no mínimo 90% de eficiência de tratamento para alguns parâmetros. Então, assim, eu tenho que devolver a água no mínimo 90% tratada e que ela em nenhum momento altere a classe do córrego no final. Porque eu tenho classes especial, o rio classificado como classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. Cada uma, ela vai ter o seu fim. A classe especial é para captação para uso, dieta, uso, consumo humano. Por que ela é especial? Porque ela já praticamente não tem contaminante nenhum. Classe 1 já é uma que já tem um certo tipo de contaminante. Classe 2, 3, quanto mais alto a classe, mais suja a água é. E aí, afinal, eu não posso usar para banho, eu não posso usar para nado, é somente para fins paisagísticos. Tá ali uma lagoa, jardinagem também existe uma certa restrição. Então, assim, hoje em dia, aí a qualidade da minha água tratada no final do meu processo também vai ser influenciado em função de onde eu vou jogar. Se o rio mais próximo, onde eu posso fazer um lançamento, é um classe 2, a minha restrição de qualidade de água vai ser maior, porque eu não posso jogar uma água mais ou menos tratada ali e ela alterar a classe do córrego, porque eu vou fazer uma análise a montante antes e a jusante do meu tratamento. E aí, em cima desse montante jusante, eu verifico se o que eu peguei antes de jogar estava limpa, depois que eu joguei ela sujou e alterou a classe do córrego, eu não posso. Aí eu tenho que melhorar o meu tratamento para conseguir continuar jogando ali. E para fazer o ET? Para fazer o ET, você tem que ter o ETA ou é indiferente? Indiferente. Por exemplo, assim, tem indústrias que fazem a captação da água da Copasa. Só que o custo operacional disso é muito alto. Porque hoje nós sabemos que a Copasa, onde ela tem um sistema de captação, tratamento
depois condução e tratamento de efluente, fica muito caro. Eu fico pensando, tipo assim, ó, se a empresa não faz esse tratamento, já levando em consideração de que a Copasa faz esse tratamento, só que, e aí, né? Não tem como ter esse controle. A Copasa, na verdade, ela faz o seguinte, ela tem nas cidades onde já tem a ET, né? Porque nem toda cidade eles tratam a água no final do processo. Aqui em Paraíso mesmo, é recente a nossa estação de tratamento. Então eles pegam e cobram da população e até das indústrias um programa que chama Prescende, que é um programa aí de tratamento de água. Nas indústrias que não conseguem lançar no córrego, lançam na rede industrial, na rede coletora da concessionária. Só que eles cobram por isso. Então, por exemplo, se você coleta a água e outra, você tem que deixar a água em condições mínimas da água do efluente sanitário do município. Quando a gente fala em CONAMA, em deliberação normativa conjunta, né, da Copan 08, um exemplo, DBO de saída de um efluente, que é uma demanda bioquímica de oxigênio, é um parâmetro que é analisado, que é muito importante, eu posso jogar ele a um limite de 60 miligramas por litro. Quando eu falo na Copasa, que eu vou lançar na rede pública, eu posso jogar ele até 700, se eu não me engano, a normativa da Copasa pode. Então ela é menos restritiva. Por quê? Porque ela vai passar por um outro tratamento junto da Copasa e aí depois só que ela é lançada no meio. A Copasa sempre fala, se você é indústria, você tem que deixar o seu efluente a um nível de um efluente sanitário, que é esse 700 de DBO. Então sempre você vai ter que tratar a sua água de qualquer maneira para depois fazer o lançamento para a rede da Copasa. E quanto costuma ser o DBO de uma indústria? Para a gente ter uma noção de diferença. Varia muito de indústria para indústria. Eu já peguei... Pega a máxima aí. A máxima, 28 mil, 32 mil. Não, é muito. É igual nós falamos para laticínio. Laticínio, geralmente, assim, um laticínio que é muito bem controlado, não tem risco de derramamento de soro, de leite no chão, faz o trabalho de casa, o dever de casa. 1.800, 2.000. É muito ainda. O soro, só o soro, são 27 mil de DBO. Então, se cair um soro no chão, eu já tenho aí um risco muito grande de ter um problema, para que vai ser muito difícil eu conseguir controlar esse nível aí de DBO no meio. E o DBO sanitário, né, nunca passa de 750. Então, a Copasa, ela já exige, fala, olha, para eu receber o seu efluente, então você traz ele para o nível sanitário, com outros parâmetros, lógico, traz ele para o nível sanitário que eu recebo. Mas aí eu te cobro por isso, porque ele vai dar o tratamento final. Aquilo que você não fez, ele vai te dar esse tratamento final no final do processo. Ah, mas deve ser uma nota. É sim. Tem clientes nossos aí que a proposta de tratamento a média de 450 mil litros dia que uma indústria utiliza, ficou a proposta aí em torno aí de 92 mil, 93 mil por mês. Após isso, já tratando a água. O cliente gastando faixa de 50, 60 mil para tratar, para depois jogar, ainda gastar mais 90 mil para jogar fora. E como que faz esse tratamento dentro das indústrias? Tipo, microbiológico? Sim, tem também. Tem a questão do iodo também? Tem. Como é que funciona? Ali, o tratamento aí eu tenho vários segmentos de tratamento. Dentro deles tem o microbiológico, que hoje está muito ascendente o uso por questão de espaço. Para que a gente define, né, para a gente possa definir aí como nós escolhemos um sistema de tratamento, são 3 itens importantes. Primeiro, se você tem espaço, porque cada tipo de tratamento demanda um espaço. Quanto menor o custo operacional e de implantação for, maior é a nossa necessidade de espaço. Então, se a pessoa tem um espaço muito reduzido, então, consequentemente, ela vai ter um custo maior para poder implantar e operar aquela estação de tratamento do que se ela tivesse mais espaço. Então, um ponto principal é espaço. Depois, o tipo do efluente que ele tem. Se é um efluente muito químico,
né? Nós temos que ter um tratamento químico para combater, para depois tentar entrar para um sistema biológico. E temos também depois os sistemas que são exclusivamente biológicos. Um custo operacional médio, por isso que a ideia assim está bem ascendente, e também depois os tratamentos terciários, que a gente chama que são as filtrações para a questão de reuso, que aí entra no nanofiltração, ultrafiltração, Sim. e osmose reversa e outros afins que existem aí nesse meio. Então, os tipos de tratamento são basicamente esse. Eu tenho dentro do biológico um sistema que é aerado, onde tem presença de oxigênio, e tem um sistema que é anaeróbio, né? Que aí esse não tem presença de oxigênio nenhum. Esse anaeróbio é o sistema mais barato, só que para eu construir ele eu preciso de lagoas que são imensas. A gente costuma ver muito isso aqui na nossa região, quando nós estamos indo para Franca, chegando em Patrocínio Paulista, Patrocínio não, em Tirapuã, do lado esquerdo ali nós temos algumas lagoas. O tratamento, por isso que eu falei assim, que eu acabei que eu não fiquei muito nesse nicho, porque todo mundo estava usando, assim, a maioria da nossa região utiliza esse sistema de tratamento de lagoas anaeróbias. A água entra, passa por um sistema, por uma lagoa mais profunda. Ali eu tenho alguns micro-organismos, né, que vão fazer esse tratamento, são micro-organismos acidogênicos, né, bactérias acidogênicas. Eu acho isso uma loucura. Metanogênicas e porque outras. Porque a gente não vê. Não. Eu tenho uma dificuldade com isso. É micro. Porque você não vê. É micro. E falo pra você assim quem que tá é muito pagando. eficiente. Eu tô pagando um negócio que eu não tô vendo. E é difícil você conseguir colocar na cabeça das pessoas, até mesmo ali, eu às vezes levo o cliente num outro cliente para ele poder ver, aí ele olha e fala assim, mentira, essa água não entrou assim e saiu desse jeito. Aí fala assim, não, saiu. Aí fala, mas e como? Fala assim, tem um bichinho aí dentro que tá comendo a sujeira. A gente não vê, mas ele tá ali. Eu fiquei muitos anos, né, assim, fugindo um pouco, mas depois a gente volta, eu fiquei muitos anos trabalhando com micro-organismos sem nunca ter olhado ele face a face, né, o face to face. Eu sempre tive ali no conhecimento básico. Depois de um tempo eu descobri que tinha um curso aqui no Brasil, até foi em São Paulo, um pessoal de Campinas, eles são... O nome já fala, chama AquaExpert, eles são expert no assunto tratamento com lodo ativado. E lá eu fui fazer esse curso de microbiologia do lodo, onde eu montei um laboratório. Então hoje eu tenho um laboratório de análise microbiológica desse lodo, onde eu vejo lá face a face no microscópio. Então hoje eu vejo os bichinhos que a gente tem ali dentro ali que consomem a sujeira. Como que coloca na água? Tipo... Você compra a cepa, né, que a gente chama, desses micro-organismos, em alguns casos, até uma das coisas que vem evoluindo muito aí no mercado é a bioestimulação, o biotratamento, são organismos específicos para aquele tipo de problema que você tem, ou você cria eles ali dentro. Existem algumas substâncias, quando você mistura, com leite principalmente, porque o leite tem o leite cru, ele tem uma colônia de bactérias muito rica. E eu potencializo ali dentro esse crescimento bacteriano, coloco lá na água, ele começa a se desenvolver. A gente chama que ele como é que eu posso dizer? Ele acostuma com aquele tipo de efluente e a partir daí ele começa a proliferar e aí ele começa a consumir essas bactérias. Não entra na minha cabeça. É mágica. Você põe lá dentro e você começa a ver. Mas aí você coloca um líquido? Sim. Você faz uma mistura do leite. É uma seringa? Não. Vamos pensar aqui. Porque você não vê, você tá entendendo? Minha indignação. Não, e tem coisas que é difícil pra gente entender se a gente não consegue ver. Acho que mesmo se eu ver no microscópio, eu vou assim, gente... Mentira que esse aí tá aí, né? Ele não vai fazer isso. E o que trata a água, quando a gente fala em micro-organismos, são micro-organismos unicelulares, né? São protozoários, eumintos, né? Aleossomas, cada um com seu devido nome e seu devido papel no meio, né? Uns consomem mais nitrogênio da água, outros fósforo. Então, todo mundo ali junto... pela mesma causa, vamos tratar a água. É assim que funciona. E a gente coloca, vai depender muito do tamanho da sua estação. Só que geralmente a gente usa 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos de uma solução que a gente prepara para poder jogar nesse local e ele começa a proliferar
e começa a degradar, né,